Cara, essa semana eu tive muita inspiração, muita inspiração. Isso aqui só foi de ontem. Meio que tipo assim, e algumas coisas eu já trabalhei, né? Tipo assim, eu já decidi. E eu tive muita inspiração, muita inspiração, muita inspiração. E uma delas foi baseado numa das coisas que principalmente hoje eu vou explorar com vocês, que é essa aqui, a campanha do Pilates no Google. Começou simplesmente com a campanha só Pilates e Google. Para contextualizar para vocês, o nosso Pilates ele é um dos mais fracos, principalmente do bairro. Hoje o Pilates ele está em ascensão, todo mundo ouve falar de Pilates. Se você nunca ouviu falar, é impossível, na verdade. E tá muito nesse negócio da era moderna, né? De equipamentos mais modernos, enfim, todo um negócio aí. E aqui no nosso ele é muito tradicional, ou seja, era só o tradicional que o próprio cara lá criou do solo, né? Só o solo, bolas, elásticos, mas hoje já foi para uma vertente mais moderna, com equipamentos e tal. Então a gente sofria muito com isso, por não ter. E logo a nossa aquisição, e eu gosto de separar de públicos, né? Atualmente a gente tem. Cadê? Tinha até um número aqui: 158 alunos ativos. Então, nosso público interno, uma parte de 158 são alunos de hidroginástica, senhoras idosas, na grande maioria são senhoras idosas, pouco domínio de redes sociais. E aí essas senhoras são nosso público interno para trazer para o Pilates, mas estava muito difícil trazer esse público, nem com promoção, nem com foto, enfim, divulgando internamente tais produtos, né? Não estava adiantando, e não estava adiantando nem um pouco. Mas enfim, então a gente fez a aquisição de alguns aparelhos e eu conversando com a professora, falando, explicando a ela do porquê o Pilates não estava dando certo, ela me questionou, tá, mas eu vejo que vocês não postam nada no Instagram. E aí eu olhei assim e falei, olha, por postar também não vai adiantar, até porque o nosso público primeiramente é majoritariamente idosos, não tem tal domínio. A gente não consegue atrair tantos jovens da área justamente pela falta dos equipamentos modernos, né? Que isso que de fato vislumbra os olhos das pessoas, principalmente nas redes sociais. E ao meu ver, Instagram nada mais é do que uma plataforma de catálogo, né? As pessoas se perdem muito, eu vejo que as pessoas se perdem muito no Instagram, de que tudo é conteúdo, trend e tal. Eu vejo que às vezes é muito esforço desnecessário, onde a gente poderia estar empenhando um foco maior, principalmente no que eu vou apresentar, o que eu idealizei, né? Não é validado até porque eu não coloquei em prática, é só a idealização. Mas enfim, então eu falei para ela, o que realmente traz cliente é o Google, porque se a pessoa está procurando Pilates, ela obviamente ela não vai procurar no Instagram. Não que o Instagram seja uma boa ferramenta para isso, né? E que não invalidando também que a gente deve colocar conteúdos lá, mas obviamente conteúdos estratégicos. Por isso que eu uso mais o Instagram da nossa empresa como forma de catálogo. Depois eu vou dar vou abrir aqui para mostrar para vocês mais ou menos. Enfim, então através disso, desse tipo de mentalidade do Instagram, eu invalidei de certa forma porque não adiantava postar. A gente fez campanhas de tráfego pago, stories diário, enfim, eu testei na prática antes de dar esse veredito a ela. Então ela observou isso e falou: tá, então posso te ajudar a engajar mais no Google com as alunas. Porque eu disse que o empecilho, obviamente, seria a questão das alunas não terem um domínio sobre a ferramenta, e eu tinha muito medo de que elas, as alunas, por não terem domínio, fizessem tipo uma avaliação de uma estrela. Ou seja, ia atrapalhar todo o esquema, né? E como a gente não tem muitas palavras-chave associadas a Pilates no nosso perfil do Google, não seria, não é a primeira opção. Eu não vou abrir aqui não para não ficar levar muito tempo, né? Enfim. Então a gente não é uma das primeiras opções e eu falei para ela que para isso precisaria de avaliações. Até porque o mais avaliado da gente é a natação e a gente tá ranqueado em primeiro, no máximo, no top 3 ali, da cidade, em Recife. Então tá ótimo, né?
No bairro a gente é a primeira opção, muito bem posicionada. Atualmente 57 avaliações, 5 estrelas. Perfeito. E eu luto muito para manter essas 5 estrelas, né? Não saio divulgando. Tomo muito cuidado também para a gente sempre manter essa qualidade alta. Porque conta muito. Enfim. E ela falou que poderia me ajudar. E aí eu tive um insight. Então vamos começar a montar uma campanha e uma coisa puxou a outra. Eu botei aqui no papel, uma coisa puxou a outra. Então vamos lá, vou começar logo a destrinchar com esse contexto. Vocês já entenderam basicamente do que vai se tratar, né? Então eu pensei, o contexto é fazer uma aula especial com as alunas na próxima semana. Já estamos na sexta-feira, hoje é sexta-feira. Então, próxima semana eu alinharei, obviamente, com a professora o melhor dia, porque a gente vai fazer isso em conjunto. E eu parei e pensei, tá, a gente vai aproveitar a vinda dos aparelhos novos, que para muitas ainda não viram, então vai ser uma novidade, e fazer umas fotos diferentes, especificamente de cada aluna. A gente vai tirar, obviamente, reservar um tempo da aula para que isso aconteça, né? Então, reservando esse tempo da aula, a gente tira essas fotos e vai pedir também para que as alunas tragam os celulares para que a gente mesmo faça a avaliação do Google. A princípio, por isso que o nome era só Campanha Pilates no Google, porque era só tirar foto e colocar no Google. Porém, eu vi que havia muita brecha para fazer mais coisas, né? Então, eu pensei, cadê? Tá até aqui, né? Aquisição interna hidroginástica, ou seja, afetar mais públicos da nossa academia, né? Trazer mais visibilidade com os nossos equipamentos. Aquisição externa orgânica, usando o WhatsApp das alunas e o Instagram das alunas também. Prova social massiva, a gente vai conseguir, obviamente, as avaliações no Google e mandar nos grupos das alunas. E a monetização imediata, fazendo elas adquirirem os nossos produtos, né? No caso aqui seria a camisa da nossa academia oficial e uma eco bag. Então, cada aluna seria um canal de mídia e isso é mais forte que tráfego pago nesse público. Então, vamos lá. A idealização aqui é simples. Eu fiz por passos, né? A gente quer aumentar também a aquisição da camisa. Então, eu irei falar com a professora para dar um desconto apenas para as alunas dos Pilates, para que saiam todas uniformizadas e bonitas na foto. Com o argumento de que tais fotos vão ser postadas também por nós nas nossas redes sociais, nos grupos, enfim. Então, aqui a gente vê, obviamente, um argumento tanto de exclusividade, um gatilho, na verdade, de exclusividade, onde a gente só alunos do Pilates vão receber, marca um dia especial para que isso aconteça, e também a gente contribui para a aquisição daquelas alunas que não têm a camisa oficial, para fazerem a aquisição. Então a gente vai aumentar, obviamente, o consumo das camisas. No WhatsApp, a ideia aqui vai ser fazer com que elas tragam os celulares, né? Uma vez com o celular delas em mãos, vamos pedir a permissão para postar a foto no status do WhatsApp, a fim das amigas verem, famílias, enfim, colocar nos grupos, calma, para que todas possam ver, utilizando isso como pretexto para convencê-las e ao mesmo tempo fazendo repassar para todas os lados através da sua conta pessoal. Não sei se isso se configura como impoliticamente correto, mas obviamente a gente vai pedir autorização delas para que a gente consiga fazer esse envio em massa através das próprias contas pessoais. Algo que, obviamente, elas conseguiriam se elas, obviamente, tivessem tal conhecimento e domínio sobre a ferramenta, que infelizmente não é o caso, né? Muitas coisas são difíceis, até porque para mim, para a professora também, é algo muito mais fácil. Então a gente até consegue fazer com mais facilidade e, obviamente, com mais estratégia, uma vez que elas não conseguem conceber toda essa ideia e todo domínio sobre a ferramenta. Vamos utilizar para postar nos grupos oficiais e na comunidade as melhores fotos das alunas para fazer uma campanha interna, a fim de gerar engajamento com outros públicos na nossa academia. Então, aquilo que eu falei para vocês, nosso grupo da hidroginástica, nosso grupo das mães da natação, são grupos em potencial interno, onde a gente, obviamente, não precisa fazer tráfego pago para atingir esse público. São mais de 100 pessoas
que temos que podem se tornar nossos clientes do Pilates, vendendo, obviamente, mais soluções e, obviamente, a gente consegue ter uma barreira menor, uma vez que essas pessoas já compram de nós, já conhecem nosso serviço, já são de casa, por assim dizer. Então a gente usaria também essas fotos como material, além para elas, para a gente, para gerar mais autoridade e engajar mais com esses públicos. Então aqui entra o domínio do Google. Uma vez com o celular delas em mãos, vamos acessar a nossa página do Google Meu Negócio, colocar a foto e deixar uma avaliação 5 estrelas. Uma vez que muitas não têm o domínio da ferramenta, é isso que eu estou falando para vocês. E obviamente vamos utilizar frases gerais e genéricas, usando palavras-chave. Isso é obrigatório. Essas frases devem conter Pilates e Bura e Recife. Bura é nosso bairro, Recife é a cidade. E o Pilates, obviamente, é a modalidade para toda vez que alguém pesquisar. No Instagram, com as fotos que iremos tirar, né? Vamos gerar conteúdo também para o nosso catálogo. Isso que eu falei de vocês. E não ficar preso a trend, mas usar o Instagram como um verdadeiro catálogo para todo mundo que acessar, ou seja, aqui já é o público externo, todas as pessoas que irão acessar, ver, obviamente, nossos Pilates e, obviamente, vai ter agora uma interpretação melhor até o público mais novo, uma vez que a gente já entrou nesse, como é que eu posso dizer, nesse nicho do Pilates mais moderno, né, com equipamentos. O ideal aqui que a copy da legenda seja relacionada à leveza das alunas, clima leve nas aulas, levando em conta os sorrisos e o bom humor na foto. Isso aqui, obviamente, já é mais interno para eu criar o contexto da copy, né, do que eu vou colocar ali, enfim. Então, eu tracei um passo a passo de como eu vou provavelmente fazer isso. E eu pedi, obviamente, ajuda ao chat para me dar um discernimento maior. Eu estruturei toda a idealização e estruturei o passo a passo e mandei para ele para ver se tinha algum furo, alguma coisa que eu não tinha explorado. Isso aqui foi uma das recomendações que ele me deu, que seria transformar isso num dia especial. Não somente um dia de fotos, como eu tinha colocado aqui, inclusive, né? Somente fotos bonitas, né? Tipo aqui, bonita, enfim, só fotos, né? Então a gente vai dar toda essa questão de um dia especial. Como se fosse, de fato, eu ainda não pensei, eu tenho que pensar no nome para esse dia. Após isso, no segundo passo, eu vou falar com a professora para a gente alinhar, né? Deixar claro a área de atuação dela para que a estratégia dê certo. Para isso, eu vou precisar resumir por cima o que queremos atingir, tudo isso que eu já passei para vocês, alinhar com ela o melhor dia para fazermos isso e passar para as alunas o dia que elas devem trazer o celular e vir uniformizadas. E aqui entra o primeiro passo, né, da aquisição da camisa, a primeira estratégia, efetivamente, por assim dizer. O desconto, mostrando desconto bem estruturado para elas. E reforçar mais de uma vez se preciso entrar em contato no privado pelo WhatsApp para que todas participem. E aqui tem um ponto importante. Por elas não terem o domínio da ferramenta, o ideal é que seja comunicado pessoalmente. Como o Pilates é 2 vezes, eu pensei em falar na terça e na quinta-feira ter, né? Então, assim, na terça-feira a gente não tiraria as fotos delas e tal. E aí seria meio que o dia de adaptação. E na quinta-feira faríamos isso. Ou a gente poderia fazer dentre algo assim. Porque como o equipamento é novo, muitas ainda não têm o domínio, provavelmente as fotos não fiquem tão boas. Então deveria ter um domínio em si. Isso eu vou alinhar melhor com ela, obviamente. Mas eu não queria que fosse apenas avisado pelo WhatsApp, justamente pela falta de domínio e muitas vezes elas não conseguirem acompanhar o que está sendo colocado lá. Então eu vou ter que alinhar isso melhor com ela e reforçar, porque foi justamente até algo que o chat falou, e obviamente eu pensei nisso, que se não houver a colaboração das alunas, tudo daqui para frente já era, né? Então não tem como pensar numa estratégia ou sucesso desse tipo de campanha se as alunas elas não engajarem bem, se todas as alunas não participarem. Obviamente, uma ou outra faltar, tudo bem, mas se todas, não quero, não sei o que e tal. Ou seja, elas têm que ver um movimento e isso para o tipo de público se vê formar pessoalmente, no ao vivo, né? Então, passando aqui,
Terceiro passo, estruturar a mensagem do desconto da camisa junto com uma imagem. Então eu pensei, né, vender um kit com o nome do dia, e eu ainda estou pensando. A camisa e a bolsa, que é um eco bag, elas custam juntas, separadas, né, comprando separadamente, 140. As duas vão sair por R$ 100. E aí a gente bota, obviamente, reduz, né, a questão da mentalidade do cálculo. Isso aqui remete muito à estratégia daquele livro lá, né, do Contágio, onde se fala da oferta UAU, eu acho que era assim que se dizia, mas toda a estruturação do cálculo de promoção. Não lembro agora o quesito, mas eu obviamente usei aquele princípio do valor UAU, ou valor incrível, alguma coisa assim. E aqui temos também outra opção, né? Camisa aquária de 90 por 75, 15% off. Aqui, inclusive, eu também usei a estratégia do... Não, acho que tá errado, inclusive é 76, 15% off. Mas enfim, depois eu altero. Tem que lembrar disso. Cadê sai? Acho que eu vou botar aqui XX para lembrar de alterar o valor. Mas é porque na propaganda, no livro, ele falava também dessa questão da oferta UAU. Quando o valor for abaixo de 100, o ideal é usar porcentagem, por mais que seja só R$ 90, né? Mas quando for acima de 100, usar valores inteiros, que isso melhora a percepção do desconto. E aí eu pensei em oferecer as duas opções, mas primeiramente só o kit sendo como principal, porque assim a gente obviamente ganha mais. E a camisa sendo a segunda opção, a opção B, a alternativa. Não enfatizando tanto, mas deixando como opção, mas justamente para que todo mundo saia com a camisa, porque se todas não saírem, se algumas saírem sem a camisa, não seria ideal postar no nosso feed do Instagram, no próprio WhatsApp delas, no WhatsApp da gente, ou seja, onde essa imagem for colocada, vinculada à mídia, né? O ideal é que todas estejam uniformizadas. Então, não com a roupa qualquer, de academia, um negócio feioso, entendeu? Então, até para evitar imagens desse tipo, dessa natureza, o ideal é oferecer duas opções para que elas consigam fazer a aquisição. Sexto passo, não lembro. Um, dois, três. Não, quarto. Quarto passo, fazer as frases genéricas pelo chat GPT com as palavras-chave a fim de copiar e colar na hora de postar no Google. Básico, né? Vou ver o quantitativo de alunas. Obviamente eu vou fazer uma para cada um e fazer uma listinha e copiando, recortando, que é melhor, porque aí já vai sumindo as frases e colando na hora da avaliação. 5 estrelas, subir a foto e colar a avaliação com as palavras-chave. Pedir para que o chat GPT faça para mim elas bem pontuais, nada muito grosseiro ou que pareça GPT, né? Sem falar também da questão de que eu devo tomar muito cuidado, foi até algo que o próprio chat GPT falou, que isso pode trazer banimento caso elas fiquem muito parecidas uma com a outra. Então tem que variar, né? Eu até vi que é bom usar palavras, às vezes a ausência, né, de algumas, tipo o nome da cidade, o nome do bairro, o Pilates tem que ter, é obrigatório. E usar alternativas, saúde ou longevidade, cuidado, amor, tipo isso, né? Tipo alternar coisas que são sinônimos, enfim. Então, agora é o quinto passo. Situar todos os grupos e encaminhar as fotos dela com a legenda genérica associando o Pilates à nossa academia como se fosse uma marca d'água. Ou seja, após a avaliação, a gente vai, ou tanto faz, depois da avaliação, enfim, não importa. Mas isso vai ser uma das etapas. A gente vai colocar as fotos que a gente tirou com a legenda mais basiquinha para colocar nos canais que elas têm, nos grupos de família, grupo de amigas, grupo de passeio, grupo da igreja, status. Nesse caso, não é para sair encaminhando em massa também para todos os contatos que ela tem. Não. Nesse caso é só para onde é mais fácil de encaminhar, né? Você aperta ali no WhatsApp, ele geralmente dá essa opção desses lugares mais genéricos, né? Status, grupos, enfim. E aí a gente vai soltar
em todos, tipo, bombardear, e obviamente trazendo uma legenda para isso, né? Nunca pensei que ia conseguir fazer isso, além de todas terem uma CTA, né? Tipo assim, a imagem, elas obviamente vão estar fazendo algum movimento na máquina nova, lembrando o contexto para vocês, né? Nisso, a gente bota algo cuidando da minha saúde, pessoal, aqui na Academia Aquária. Cuidando da minha saúde com pilates aqui na Academia Aquária. Então, sempre ter essa associação, principalmente no WhatsApp, para que as pessoas entendam. Porque se simplesmente soltar a foto lá, dentro do grupo ou no status, vai ficar muito, né, primeiro suspeito e muito sem contexto e, sei lá, às vezes não convencem tanto, né? Então, dando um contexto, eu posso até pensar em fazer perguntas, né? O que vocês acham disso? Ou vamos, venham conhecer, bora fazer comigo também, entendeu? Como se de fato fosse a pessoa engajando com o público dentro do status ou a nossa aluna engajando com o grupo em si lá dos que ela participa, né, no WhatsApp. Sexto passo, verificar se elas ou as filhas têm Instagram para poder marcá-las quando postar as fotos no feed. Caso saibam ou queiram repostar ou colaborar no post, aumentando o fluxo orgânico da divulgação. Eu não sei se eu pulei aqui. Ah, não, tá aqui. A do WhatsApp da gente. Mas isso aqui, para vocês entenderem. Google, Google, WhatsApp e Instagram. Então a gente também vai fazer a postagem daquelas imagens no Instagram. E aí, no Instagram, eu não sei exatamente, não pensei muito como eu colocaria a legenda, até porque é mais difícil. Mas uma vez que não dá a opção do texto, né? Texto que eu digo que nem o WhatsApp, que fica legendinha embaixo, fica bem mais organizado. Enfim. E aí eu postaria no Stories para aquelas que teriam. E aquelas que, por exemplo, têm filhas, filhos, enfim, eu iria atrás desses arrobas, rapidinho, ia coletando, mandando para mim e salvando para que essas filhas, que provavelmente têm mais domínio ou parentes, enfim, próximos, tenham mais domínio que elas possam repostar. E aqui entra outro pilar do contágio, que seria tornar o público visível, quer dizer, é o privado público, e se tornar o público, não, esqueci agora, mas é o privado, tornar o privado público, é algo, não é exatamente privado a palavra, mas dá para entender por isso. Ou seja, se a gente simplesmente posta e não marca, ok, vai ter alguma propagação. Mas se a gente posta, marca e as pessoas nos repostam, é muito mais potencializado. Principalmente a colaboração. E isso tem sido ótimo, inclusive, pra gente. Porque eu já percebi que o público ele valoriza mais quando a gente faz as postagens por eles. Enfim, voltando. Verificar se a gente vai fazer essa verificação para tornar o privado público e, obviamente, aumentar o fluxo orgânico, porque as pessoas que seguem elas não seguem a gente, e isso, obviamente, é ótimo. E a gente acaba não tendo que apelar para o tráfego pago. Atinge mais pessoas, sem precisar que um conteúdo também seja viral, entendeu? Então, é algo que poucas pessoas pensam, porque às vezes a gente fica assim pensando, não, vai lá, posta e marca a gente, entendeu? É mais difícil que isso aconteça, né? Nesse caso, na nossa estratégia, a gente vai fazer isso por elas. Mas eu percebo principalmente no público das mães, isso aqui já é um insight, de que todas as vezes que a gente fala, não, vai lá e posta, é mais difícil. Mas quando a gente faz o negócio bem estruturado, bem direitinho, e posta, elas têm uma adesão muito maior e acaba sendo muito mais benéfico. Próximo passo, fazer uma postagem nos grupos oficiais de comunidade, público interno, com cópia emocional. Então aqui já é pós ali a dinâmica de tirar foto, todo mundo já foi para casa e agora é hora de usar o material e começar a criar um conteúdo mais, por assim dizer, mais, como é que eu posso dizer, mais estruturadinho, né? Então faria uma copy com o resultado das imagens. Eu não gosto muito de escrever sem ver a imagem,
eu acho que fica meio que desconexo. Eu gosto de escrever olhando para a imagem, refletindo, enfim, e depois viver, obviamente, um momento para ter um contexto melhor para escrever. Então a gente iria fazer esse envio para nossos grupos oficiais, para nossa comunidade, e a gente enviaria para nosso público mais provável de engajar, que seria as nossas alunas da hidroginástica no privado delas. Aquelas que têm o domínio, que conseguem ver, elas veriam, e aqui caberia até colocar, óbvio, em áudio, né? Pedir para minha mãe, uma vez que ela é a professora também, e ela tem mais intimidade com isso, fazer os áudios para os alunos, olha, fulaninha, hoje na aula, tal, enfim. Então, dá um engajamento maior e mais específico, né? No grupo ela pode simplesmente evitar ou não ver, mas dentro do privado, né? Aí é muito mais fácil. E por último, obviamente, fazer a postagem no Instagram, que seria isso da colaboração que eu falei aqui, né? Foi no primeiro passo aqui quer dizer, no último passo pós feito por elas, né? Porque aqui no Google a gente vai fazer por elas, aqui no WhatsApp a gente vai fazer por elas e no Instagram a gente vai fazer por elas também. Também, obviamente, as fotos, né, a gente vai fazer por elas. Isso aqui já é considerando que a gente já tem as fotos em mãos. E vai fazer tudo na hora. Bateu a foto, vamos lá, fazendo aqui e tal. A professora bateu a foto, vamos lá, tal. Então é tudo muito rápido. Cada uma por vez. Vou pensar na dinâmica também de filinha e tal. Então, enfim. Enfim, acho que por isso, de passo a passo, já foi. Agora, de fato, vem a prática. Isso aqui eu já expliquei a vocês, né? Aquisição tal. Então, pós-campanha, fazer mais edições. Isso foi algo que o chat me falou. Fazer mais edições para dias especiais e tentar públicos diferentes. Edição mães, amigas, saúde. Então, por exemplo, dia da saúde, mundial da saúde, dia mundial das amigas, dia das mães, enfim. Tragam suas filhas para fazer aula conosco, entendeu? Então, algo muito interessante, muito, muito interessante, que vai ajudar a engajar. Eu não tinha visto por essa perspectiva e, de fato, a gente pode até fazer, como botei aqui, né, tentar, para públicos diferentes, própria hidroginástica. Próprio Dia das Mães, a gente já faz isso, não com esse caráter, né, de pegar, até porque as senhoras, as idosas, são mais propícias a fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, resumidamente foi isso. Isso é toda a estratégia. Isso aqui é todo o tipo de coisa que eu idealizei. Obviamente, eu acho que já passou de meia hora. Eu não sei se ainda vou ter tempo para falar mais alguma coisa. Tinha algumas outras coisas aqui que eu gostaria de falar também, que essa semana eu implementei bastante coisa. Talvez outro momento eu fale. Mas por si só, eu acho que a documentação disso aqui, e espero próxima semana trazer o resultado. Espero que seja um sucesso, porque não adianta mensurar somente com uau da ideia. Mas eu acho que dá tempo ainda de mostrar a outra coisa que a gente vai fazer, que eu pensei, né? Aqui, postar o vídeo de Ravi no Instagram. Pronto, para vocês terem uma noção, levando em consideração aquela questão do Instagram ser um grande catálogo, recentemente eu vou abrir aqui logo o Instagram, fica melhor para vocês verem. E aí, recentemente, a gente postou esse vídeo aqui de uma das nossas alunas, sem muita edição. Aqui é uma aula de bebê, né? E a menina, literalmente 2 anos, está solta na água, com desenvoltura, sem medo. E a maioria das crianças não tem essa desenvoltura, né? Elas não conseguem ficar sós na água, enfim. Então a mãe estava impressionada com toda a desenvoltura dela, vai aparecer ela sorrindo, essa aqui é a mãe, muito feliz. Então eu fiz somente o vídeo orgânico, sem edição, só isso aqui básico, né? E coloquei uma legenda básica, não coloquei uma CTA muito grosseira, botei se foi isso, fica com a gente, vocês podem estar pausando aí lendo, enfim. E chamei tanto a minha mãe para colaborar, né, que ela é a professora, quanto a mãe inclusive eu vou tentar borrar isso aqui para não expor, mas enfim, foi mal.
Normalmente é público, né? Tá no Instagram, então tudo bem. Eu parei agora, qualquer um pode acessar essa informação. Enfim, e aí eu chamei a mãe para colaborar. E podemos dizer que o vídeo não é um vídeo viral, mas ele é um vídeo que dá um certo assombro. Como diz no princípio lá do gatilho, que o assombro é aquilo que nos impressiona, que deixa um uau. Né? Porque, de fato, uma criança só na água, tudo bem que ela está com uma certa boia, mas essa boia não é uma boia que está presa ao corpo dela. Muito pelo contrário, ela está se equilibrando no macarrão e segurando uma prancha. Ela tem apenas 2 anos. Né? Muitas crianças, inclusive, têm muita dificuldade para andar, quem dirá ficar solta na piscina. Né? Então, de fato, óbvio, tem muito trabalho aqui, ela está quase há um ano com a gente. Enfim, não vou entrar muito no contexto, está aí na legenda. E com essa colaboração houve muito engajamento. Eu vou abrir aqui os insights, porque a mãe compartilhou também, né? E a gente colocou no Stories, a mãe também repostou no Stories, enfim. Então veio muita interação. Podemos ver aqui o número de curtidas, comentários, compartilhamentos e contas que engajaram 84 e 7 pessoas chegaram no nosso perfil, começaram a nos seguir. E aqui é também o número das visualizações, né? Que a maioria não foram não seguidores. E não seguidores também interagiram bastante conosco. Então, assim, algo simples, não muito quebrando a cabeça e tal, que eu comecei a parar para refletir de que de fato seria melhor fazer esse tipo de conteúdo, porque a gente não tem muito tempo para estar fazendo isso, como falei, é uma empresa enxuta, a gente não tem também verba para ficar pagando, e muitas das vezes eu não vejo necessário, como eu falei para vocês, uma vez que esse tipo de serviço, esse tipo de coisa, ele é muito mais pela intenção do consumidor, ou seja, eu quero natação para o meu filho. Se eu vou procurar natação para o meu filho, provavelmente eu vou para o Google. Obviamente que a gente pode criar necessidade através do Instagram. Vai minando, vai minando, vai minando, e aí consegue colher um resultado a longo prazo ou a médio prazo. A curto prazo eu acho difícil, a não ser que a pessoa já tenha de fato a intenção clara que apareça de fato para a pessoa certa na hora certa. Né? Então, isso aí com tráfego pago, obviamente, traria sim um resultado. Mas o tráfego orgânico pode sim trazer no contexto do Instagram e olhando, obviamente, um Google. Meu negócio, tudo orgânico, tudo orgânico. Eu gosto muito do orgânico também e gosto também do tráfego pago, mas o orgânico sempre melhor, obviamente, porque força mais a criatividade. Não que o pago não force, né? Mas é muito mais divertido como vocês viram toda a estruturação. Enfim, então o vídeo do Ravi, como eu botei aqui. Eita, cadê? O vídeo do Ravi, como eu botei aqui para vocês, seria nessa mesma pegada. A gente gravou um vídeo dele essa semana e aí a gente postaria novamente com a mãe dele. Eu até botei aqui e eu chamaria a mãe dele para colaborar. Né? Então, sabendo que isso deu muito certo, né? Deu um engajamento bom. No Stories também deu um engajamento muito bom na época que a gente postou o vídeo. Foi 25 mês passado. Então, provavelmente, fazendo novamente isso, enriquecendo o nosso catálogo de vídeos mais orgânicos, isso foi editado no próprio Instagram também, gera todo também um bastidor da aula, né? Não tem uma edição, não tem ninguém falando, até o áudio mesmo é original do vídeo. Então a gente vai fazer isso, né, com o do Ravi. É um pequeno insightzinho, né, que eu falei até dessa questão que eu já apresentei, do se a mãe postar uma coisa, mas se a gente fizer bem idealizado, com a copy muito boa, e a mãe aderir isso e usar, é melhor ainda. Então a gente consegue fazer com que a mãe trabalhe para nós, de certa forma, uma vez que a gente estrutura o que está aparecendo, estrutura como vai aparecer e como aquilo vai ser percebido, através, obviamente, da copy. Então é importante que a gente use desse atributo da colaboração e da menção para que a mãe se sinta mais inclinada a participar. Porque, convenhamos, se ela fosse fazer, ela não ia idealizar tanto, ela não ia ver o melhor momento, ou seja, não ia haver estratégia por trás. Né? Então, era só esse pequeno insight. Enfim, vou finalizar por aqui, porque já está dando minha hora. E há muitas coisas para abordar. Mas semana que vem a gente vai vendo, né? Valeu, pessoal. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Se alguém vê, ótimo. Se ninguém vê, ótimo também. Porque o que realmente importa
é o que irá vir de resultado com essa obra. É isso que simplesmente eu quero fazer. Eu disponibilizo, obviamente, um pouco do meu tempo para poder documentá-lo, mas com isso eu não espero nenhum resultado. A obra em si, eu espero de certa forma um resultado, não idealizando riquezas, né? Mas que aquele conteúdo útil que eu consumi, a leitura que eu faço, os estudos que eu faço, eles gerem de fato algum retorno, algum bem maior, tanto para quem consome, né? Porque como vocês viram na estratégia do Pilates, as alunas elas vão ser também beneficiadas, há descontos, as fotos que vão ser tiradas, elas vão poder postar, a gente vai ajudar nessa questão da postagem, então todo mundo vai se ajudando, todo mundo vai se beneficiando, e isso é o mais importante. Valeu pessoal, até a próxima.